Palavra do seu Deus diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse-lhe Jesus: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e untou os olhos do homem. Então lhe disse: vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Só até aqui. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, aqui está a sua palavra. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor, Pai, possa nos moldar conforme a sua vontade, para que possamos caminhar com Cristo a cada dia mais e mais, em o nome de Jesus. Todos podem se assentar, em nome de Cristo. Irmã Renata, me ajuda, eu estou um pouquinho treinado, né? Vocês tentaram tanto que conseguiram arrancar minhas férias. Eu ficava exaltado por isso, é Deus. Eu sempre fui questionado, eu sempre questionei, não a Bíblia, mas a forma que os homens mostravam para a gente. Não bastava ele falar que 2 mais 2 é 4. Eu sempre ia pesquisar por mim mesmo e buscar a verdade, achar, entender, compreender, perguntava. Esses dias eu olhei a Elaine mandando mensagens para o pastor e perguntando, e eu fiquei rindo, e eu ia falar para ela: deixa o pastor em paz, menina. Mas eu fiz isso demais, demais. E façam isso, estudem a Bíblia. Há uma frase dita por um dos maiores exércitos, a Leberieta, na verdade em latim, significa: a verdade vos libertará. Ontem é um dia, um feriado, amanhã é um outro. Nós estamos entre 2 feriados poderosos do maligno. Em Confidência Mineira é o escábulo 16.4 do livro da iniciação maçônica. Qualquer homem que quiser ser maçom vai ter que estudar o escábulo. E o escábulo fala nada mais do que uma manipulação do governo maçom que gerou a Inconfidência Mineira e que há esse feriado de Tiradentes. Nada mais é um feriado maçom. Amanhã, Jorge, todos sabem, nós estamos no meio de um feriado, de uma semana, de uma guerra do inferno, uma guerra das potestades, aonde se declararam dias para eles. E hoje, nesta sexta-feira, muitos estão aí fora, abandonando a verdade que Deus deu a eles e indo de encontro ao caminho errado. E Deus me deu essa mensagem hoje. De manhã cedo eu passei pela rua e vi uns jovens, inclusive uns que estavam aqui no culto de quarta-feira, e logo 10 horas da manhã eu já fiquei triste, comentei com a minha esposa, e eu fiquei irado comigo mesmo. Por que eu não fui lá com autoridade e não reverti aquela situação? Mas eu deixei passar, e eu fiquei com essa palavra o dia todo no meu coração. Palavra que é falada à torto direito, que Jesus passa por um caminho, vê um homem cego e faz um milagre. E Jesus segue o seu caminho, mas Jesus faz o milagre de uma forma diferente. Dessa vez ele usa um método diferente para operar o milagre. Ele não usa o poder da palavra que ele tem, ele não usa o poder magistral que ele tem sobre suas mãos, sobre o seu corpo, mas ele decide fazer um ato simbólico de cuspir ao chão, fazer um lodo e passar nos olhos. E eu falei uma vez, eu conheci um homem que Deus usava e usa, não sei como está a vida dele hoje, mas na época que eu conheci ele, o Ed conheceu também, Deus usava ele nos milagres de autoridade. Ele orava e Deus assinava embaixo, curava algumas pessoas, curou algumas pessoas. E um dia ele comentou comigo: este foi o único que eu nunca fiz por
eu achei lama dentro de uma igreja. E aquele dia eu comecei a estudar isso. Eu falei, não, Jesus não é um Deus de confusão. Jesus não é um Deus de embaraço. Se Ele fez isso, tem um motivo lógico e um motivo eterno que move toda essa situação. Jesus é pleno e é perfeito. Quando Ele decide cuspir no chão e untar e lavar o olho desse moço, Ele não quer só fazer um ato simbólico, um malabarismo ou alguma coisa. Ele está de dentro da perfeita vontade agradável de Deus. E eu fui pesquisar, eu revirei. Jerusalém, naquela época, os povos que visitavam Jerusalém era um corredor comercial também. Não era só a casa dos judeus, era uma espécie de corredor comercial. Muitas pessoas vinham de outros países, de outras regiões, de outras bandas e iam para aquela cidade. E esses povos hoje estão situados na Rússia, Nigéria, Quênia, Lituânia, Turquia. E nesses países há algumas tradições. Na Nigéria, por exemplo, quando nasce um bebê, o pai chupa a boca dele no momento do nascimento e cospe fora. Esse ato simboliza que o pai está purificando a criança para viver nos dias de hoje. No Quênia, quando se batiza uma criança, antes da imersão, o padrinho cospe na face da criança para abençoá-la. Na Rússia, quando você sente um mau agouro ou alguma coisa ruim, você cospe 3 vezes no ombro esquerdo. Há um vídeo do presidente Putin, depois de apertar a mão do Joe Biden, que ele olha e cospe 3 vezes no seu ombro. O ato de cuspir está na Bíblia em Levíticos 15, 8, Jó 30, 10, Deuteronômio 25, 11, Números 12, 14 ao 15, que conta a história de Miriam e Deus repreende Moisés. Se o pai tivesse cuspido na face de Miriam, Miriam não ficaria 7 dias amaldiçoada. Diversos textos bíblicos nos falam sobre isso. Mateus 25, 67 fala que os homens cuspiram a face de Jesus, bateram e diziam: profetiza agora quem me cuspiu. E juntando esse conhecimento, eu falava: Senhor, o que aconteceu na vida deste homem cego para que o Senhor cuspisse no chão? E Jesus levou o meu coração, através do Espírito Santo: estude. E eu fui pesquisar costumes. Há um costume até os dias de hoje, principalmente pelos judeus, mas naquela época, que quando se passava por um homem cego ou um homem de nascença, vale ressaltar isso, cego de nascença, porque naquela época um cego ferido de guerra ou ferido de qualquer outra coisa, ele usava um tipo de vestimenta. Um cego de nascença ou um coxo de nascença usava uma roupa de amaldiçoados, usavam roupas de humilhação. Todos, só de olhar as vestes, sabiam que eles eram de nascença. E toda vez que um judeu ou um morador de Jerusalém passava de frente um cego ou um coxo, ele cuspia ao chão, simbolizando que ali estava um amaldiçoado e ele repreendendo da vida dele. Então agora eu quero que você entenda que esse homem era cego. Ele estava sentado perto do templo de Jerusalém, perto do tanque de Siloé, 2 ícones da festa dos tabernáculos. Na festa do tabernáculo, as pessoas enchiam com cântaros de ouro no tanque de Siloé e levavam para o templo. Este homem estava ali, perante 2 locais onde se tinha mais o povo que se falava em Deus, em amor, em esperança e na vida de um cordeiro. E tudo que este homem ouvia, porque ele era cego, eram as pessoas passarem e cuspir. Toda vez que ele ouvia esse som, ele estava ouvindo o som da humilhação. Toda vez que alguém passava: olha ali, Senhor, olha ali, papai, um cego.
ele cuspia. Este homem passou a vida dele. As pessoas passavam e perguntavam: vai ali, ó, um pecador, um amaldiçoado, e cuspiam. Ali um homem amaldiçoado, e cuspiam. Ali um homem amaldiçoado, quando não cuspiam, jogavam as moedinhas. Este foi o som que este homem ouviu diversos dias, diversos anos da sua vida. Em meio a palavras ao fundo de Deus, em meio às palavras ao fundo de amor, em meio às palavras que os sacerdotes da época se falavam em Deus, esse homem ouvia as cuspidas e as humilhações, que ele era amaldiçoado de nascença. E veio um dia um tal de Nazareno, acompanhado de 12, não muitos crentes não, nessa época esses 12 eles não eram tão crentes. Os apóstolos demoraram um pouquinho a se tornar plenos no Evangelho. E um deles, quando vê o cego, já tem a pergunta natural da época. E ele, do lado do mestre, do lado do homem que tinha as respostas, do lado do homem que tudo sabe, decidiu a indagar o mestre e resolver a questão perpendicular no coração de todos. Senhor, quem que pecou? Os pais? Ou ele que já nasceu assim? Quantas vezes as pessoas olham para a gente querendo entender o que é na nossa vida? Quantas vezes as pessoas olham e ficam tentando entender a sua vida? Só que no caminho daquele homem estava Jesus. E Jesus não veio para somente fazer o milagre. Jesus veio para fazer as obras de Deus. Há um versículo um pouco mais abaixo que ele fala: eu vim para estabelecer as obras. As obras. Não foi apenas uma obra curar o mendigo, curar o cego. Ele veio estabelecer as obras. Então agora deixa eu te explicar. O som que esse cego escuta a vida inteira é o cuspe. Mas quando ele encontra Jesus, Jesus decide curar a alma dele também. Oi, eu vou te mostrar que tudo aquilo que passou você a sua vida inteira ouvindo, hoje você vai ouvir pela última vez o mesmo som. Jesus não fala com ele, Jesus chega e cospe. Ele, no coração dele, ele falou: mais um. Só que dessa vez é Jesus limitando o trabalho do inferno, não só curando o corpo, mas curando a alma. Jesus chegando em toda a sua plenitude. A última vez que você vai ouvir um cuspe, será eu cuspindo e untando os seus olhos. O milagre é tão tremendo, para que nós possamos caminhar, que depois que Jesus cospe, unta os olhos do rapaz, ele manda ir no tanque. Disse: olha, Jesus poderia ter feito o milagre ali, resolvido a questão toda ali. O nome do tanque, Siloé, significa o enviado. De frente com o cego está o enviado de Deus, o Cristo. E ali vai o cego, lava os olhos. A Bíblia diz que ele volta vendo. E Jesus já tinha ido embora. Jesus já tinha partido. E as pessoas olhavam para o cego. Não era aquele que nasceu de nascença? Não era aquele que mendigava? E as pessoas uns diziam, a Bíblia diz nos versículos abaixo: não, acho que não é. Eu acho que não. Quando Deus cruza o caminho de um homem, a face dele é transformada, o brilho do Espírito Santo toca na vida da pessoa e muda todas as faces. E o povo começa a indagar, o povo começa a se perguntar: mas não é aquele filho da Maria ali na esquina que é cego de nascença? Não, eu acho que não. E levam ele até a sinagoga, levam ele até onde estão os doutores da lei, e para descobrir. E Jesus veio para fazer as obras. A primeira obra que Jesus quebrou foi operar o milagre no sábado. Jesus já cedo no sábado. Pensa num homem que veio na terra para salvar, mas não correu de uma briga. Foi Jesus. Ele já podia operar o milagre na sexta ou no domingo. Ele não, já foi fácil no sábado logo. E dentro do templo as pessoas
que exclamam procuram saber, porque a lei já tinha sido decretada: se ouvires a palavra daquele que está falando que é o Cristo, será expulso da sinagoga, será expulso do vilarejo, será excomungado daqui da região. E as pessoas já o temiam. Mas os homens da lei tinham um ditado entre eles, um versículo que eles guardavam entre eles, que um homem, se não de Deus, não poderia expulsar demônios ou operar milagres. E eles falavam que o Cristo não era este homem, mas como o cego bradava: vocês já ouviram algum homem curar um cego de nascença? Então ele não tem pecado, Deus está com ele. E ali a obra de Deus foi lançada, o ministério de Deus foi lançado, o sábado foi quebrado, a fé daquele homem foi restaurada por completo. Não foi só uma cura de vista, mas foi uma cura da alma, uma cura do espírito. Aquele homem nunca mais ia ser traumatizado por um cuspido, por um escarro ou por uma humilhação, porque da onde Deus pegou ele, Deus promoveu a dupla honra nele, operou um milagre puro. Para que você possa ter ideia de como Deus gosta de trabalhar, Jesus vai no templo com 12 anos de idade e volta para sua casa. A Bíblia fala que depois disso ele só volta pelo ministério com 30 anos de idade. Dos 12 aos 30 ele trabalha como marceneiro, madeira, prego e martelo. Com 33 ele vai enfrentar uma cruz de madeira, prego e martelo. O cego enfrentou o cuspe, e no cuspe Deus o salvou. César falava sobre mergulho. Eu tenho um sobrinho, se não olhar, na verdade é a Elaine. É muito especial para mim, porque Deus já me colocou em duas situações com ele. Numa, ele deu um tiro dentro do meu carro, sentado num tanque de GNV e num tanque cheio de gasolina. E a bala enroscou. Eu tinha feito uma modificação no carro e o tapeceiro desmontou o meu banco do carro. E quando ele remontou, ele fez diferente. E a bala enroscou nesse clips diferente que o tapeceiro colocou. E eu guardei a bala e o cartucho por muito tempo. Até um dia que ele se converteu, eu joguei na mão dele. Falei: aí, ó, você fez eu chorar e orar muito esse dia. E um dia esse menino, Deus usou esse menino para navegar no meu coração. E ele me começava marcando, ele subiu ao monte. E ele olhou, o telefone dele tocou, um rapaz de São Paulo encomendou um peixe. O rapaz disse que foi no mercado municipal e não encontrou o peixe. E ele falou: não, eu vou pescar, eu vou buscar o peixe. E o tempo estava horrível, tanto que a gente estava desmarcando de ir para o monte. E eu olhei para ele, não vamos abençoar o Gil. Eu olhei para ele: Gil, você fechou uma encomenda de um peixe que o cara não achou no maior mercado de peixes do Brasil? E você, esse tempo ruim, ele olhou para mim, irmão, com um coração e com um sorriso, que ele disse: o mar está ali, irmão Carlos, é só mergulhar. Eu mergulho, se eu não achar eu volto, respiro, mergulho de novo, o mar está ali. Sabe o que eu aprendi aquele dia? Que as bênçãos de Deus, a promessa de Deus está no mergulhar. Deus já falou, então mergulha e receba. Jesus um dia, vamos falar isso na Bíblia, Jesus um dia faz um convite para um homem morto. Ei, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vai. Lázaro não ouvia Cristo. Lázaro não sentia nada ao seu redor. E sabe o que eu aprendo com isso? Que os milagres que nós vamos viver, os milagres que está estabelecido por nós, não tem nada a ver com o que a gente sente, mas sim com o que o Jesus fala, ou o que Ele falou para você. Se Ele falou que você vai vencer, você já venceu. Mergulhe e pronto. Olha que Jesus limpou os olhos daquele cego. Aquele cego poderia ter 1001 opiniões. Ele poderia falar: meu Deus, mais um louco, nunca fizeram isso. Ele poderia nada. Ele aguardou em silêncio, obedeceu e ouviu a voz. Pela primeira vez uma pessoa parou e não jogou moedas para ele. Pelo contrário, fez o mesmo ato que humilhava, mas dessa vez tinha um pouco de molho nos olhos. E o homem deu uma ordem: vai até o tanque e lava. Se fosse eu, irmãos, eu ia falar: você sujou, rapaz, dá um jeito.
toda vez. O mendigo poderia ter, o cego poderia ter todas as atitudes e expressões para lidar com Cristo, mas ele foi cego até o tanque, lavou e virou-se para enxergar, mas ele estava no tanque. E eu falei tanto com Deus: Senhor, o porquê do tanque, pai? Por que o Senhor lavou? O Senhor não podia dar uma botija d'água? Um dos apóstolos, ele não tinha um cântaro d'água, ele não jogou água. Por quê? Fazer esse homem andar cego mais um pouco pelo caminho da vergonha. Muitos estão esperando a resposta, muitos ainda estão esperando as águas se mexerem, muitos ainda estão esperando a confirmação, quando Deus já estabeleceu as verdades para a sua vida, quando Deus já estabeleceu o seu mistério, o seu monte, a sua verdade. O milagre de Cristo já está na sua vida. O milagre desse cego não aconteceu quando Jesus cuspiu no chão, mas o milagre desse cego aconteceu quando Jesus cruzou o caminho dele. Se Jesus cruzou o caminho da sua casa, da sua família, a sua história já foi mudada, a sua história já é outra. Na Bíblia, um barco para Jesus, numa tempestade, é normal, ele acalma. Num dia calmo, ele dorme. Num dia que não tem barco, ele caminha sobre as águas. Jesus, na sua plenitude, da sua grandeza, da sua majestade, chega para Pedro e disse: Pedro, me segue, e eu vou te fazer pescador de homens. Você que é um pescador. Muitos pensam, até os dias de hoje, pensam que Jesus estava falando para Pedro pescar homens, mas na verdade o que Jesus estava dizendo para Pedro era para pescar o homem que estava dentro do homem, aquele homem que nós não vemos, mas que Cristo vê, que Deus vê, aquele homem que está dentro de você. É isso que Jesus, as promessas de Deus, o milagre de Deus na minha e na sua vida já aconteceu, porque ele está designado dentro de você. Não é a sua estrutura geográfica, não é o seu momento, é dentro de você. Aquele cego passou anos envergonhado. Talvez até os discípulos ficaram envergonhados no momento, mas ele foi escolhido para que hoje eu e você falássemos sobre ele. Tudo na nossa vida. Eu subi andando, comentei com os irmãos até o centro de Angra, falando com Deus, andando, voltando, falando sozinho, para compreender que quando eu tenho plena paz de aceitar que eu não entendo nada e que aquele que me prometeu entende, é aí que é a chave do mistério. Quando vocês, se alguém chegasse aqui e explicasse que a conversão do César não era de Deus, quando você consegue explicar algo, não é de Deus. Agora nem o César mesmo explica: olha, irmão, não sei, eu passei, eu parei, e olha agora, está cantando, está testemunhando, está uma bênção, está buscando um versículo forte, profundo na Bíblia. É assim a obra de Deus. A gente tem que descansar em paz, para deixar que aquele que prometeu, que entenda. Nós temos que aceitar com convicção, se Ele determinou, nós já vencemos, vamos morar nos céus, vamos caminhar em santidade, vamos crescer, vamos evoluir e vamos nos achegar a Deus. Quando o cego é chamado perante os doutores da lei, na sinagoga, perguntam para ele responder como que Jesus operou o milagre dele voltar a ver. E ele repreende. Ele fala assim: já não disse? Porventura vocês querem ser discípulos dele? E os homens o expulsam dali, dizendo que eles são discípulos de Moisés. Jesus, quando caminhou nessa terra, ele levou todo o fardo, todo o jugo, todo o peso, toda a dificuldade,
toda a incompreensão daquilo que a gente é e daquilo que a gente vai ser, que poucos conseguem compreender. Aqueles homens estavam ali representando a lei, representando o nome de Deus, mas estavam perante o Filho de Deus e não conheceram. Muitos apóstolos andaram com ele, participaram do maior milagre na multiplicação dos pães. 5 horas depois, Jesus está caminhando sobre as águas, só Pedro identifica o mestre. Os outros 10 não sabem nem quem é. Cristo, o milagre da cura do cego, mostra que Deus veio não só para aqueles que viam, que aqueles que viam não viam nada. Aqueles que achavam que tinham compreensão da visão, eles não estavam vendo o próprio Filho de Deus de frente com eles. Mas Jesus veio para todos, aqueles que veem e que não veem. Jesus veio para nós numa noite dessa, enquanto os muitos preferem ficar num feriado, e Ele vem nos dizer que nossos sonhos, as promessas dele estão vivas dentro de nós. Mas há um mistério para isso. Jesus não vai te dar nada que esteja desconectado da própria vontade dele. Se a vontade dele, se o que você peça está de acordo com a vontade dele, pode crer que você já recebeu. O mistério de Deus está em aceitar o que Ele estabeleceu para nós. E o que Ele estabeleceu para nós é uma noite como essa e um amanhã lá na Grande Jerusalém. O que Ele estabeleceu para o pastor Ed foi ficar 15 minutos descansando e depois vir fundar uma igreja. Se alguém perguntasse, ninguém conseguia explicar. Posso perguntar para ele, ninguém compreende. É o trabalhar de Deus, é o lodo de Deus, é a forma de Deus colocar Ele e o barro juntos dentro de nós. É a forma dele conectar o homem a Cristo. O Deus poderoso age dentro de você. O poder do Espírito Santo move por você. Quando Jesus diz, ainda há luz no mundo, nós ainda temos luz no mundo. O Espírito Santo ainda está no seu coração, ainda está no seu lar, ainda está nos seus sonhos, ainda está nas suas promessas. Ainda não há trevas. Vamos guardar essa luz, vamos viver essa luz. E eu quero agradecer a minha oportunidade, pedir que se põe de pé. Obrigado, Jesus. Num ato de cuspir ao chão, um homem sentiu-se anos repudiado da sociedade, mas o Filho do Homem cruzou o caminho dele e o curou fisicamente, a alma e o espírito. Dentro de você é uma fonte transbordante. O tanque de Siloé está dentro de você. O enviado está enviado até você. A palavra de Cristo, o poder do Espírito Santo, a sua chama, as suas promessas. Não deixe que ninguém confunda os seus sonhos. Não deixe que ninguém confunda as promessas de Deus para com sua vida. O Espírito Santo possa habitar, reinar na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade.